Elogia variedades de tudo um pouco. Assim disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. E de fato é verdade. Quando você se torna 100% parcial na fé cristã, você pode entrar no inferno e não fazer parte dele. Pode estar dentro do inferno e fora dele ao mesmo tempo. Quando você respeita a autoridade de Jesus Cristo, você não permanece nas trevas, mesmo estando nela. Eu falo para vocês isso porque esse filme aqui, Os Pecadores, tem tudo a ver com isso. Quando as pessoas vivem ao contrário das vontades de Jesus Cristo, elas vivem as profecias mais brabaças de Jesus Cristo, as profecias negativas do Evangelho de Jesus Cristo. Quando elas vivem contrário à vontade de Jesus Cristo. E quando elas vivem de acordo com a vontade de Jesus Cristo, elas vivem as boas novas, esperança e fé, os bons ensinamentos de Jesus Cristo. Vivem coisas boas na vida quando respeitam a vontade e autoridade de Jesus Cristo. Então eu estou falando isso porque nesse filme tinha uma cena que parece que foi cortada quando eu assisti, porque esse filme ganhou até Oscar, né? De um julgamento de vampiros. Os vampiros fazendo um julgamento lá, né, para poder se redimir. Parece, né, querendo fazer um tipo de justiça. Então era uns vampiros poderosos julgando uns vampiros mais fracos. E aí o papo era bravo naquele julgamento. Os vampiros mais poderosos querendo condenar aqueles vampiros mais fracos, os vampiros mais fracos também fazendo promessas terríveis de se vingar, até mesmo depois de ser condenados, né? Até mesmo após a morte, vivendo nas trevas. Aí eu olhei e falei, mas credo, que julgamento zoado, horroroso, porque nesse julgamento zoado, horroroso, não importa quem ganha, nós saímos perdendo. Não importa quem ganha nesse julgamento horroroso, destrutivo, a raça humana sai perdendo. Porque ali ambos são vampiros, mesmo que aqueles vampiros mais fracos sejam julgados e condenados, aqueles vampirões mais barra pesada continua fazendo da humanidade na Terra de gato e sapato. Eu falei, que coisa horrorosa, porque nesse julgamento não importa quem ganha, a raça humana sai perdendo porque os vampiros mais fracos sendo julgados e condenados, ficam os vampiros mais poderosos se esbaldando um bocado. Porque nessa situação desse filme de terror, os seres humanos é apenas bolsa de sangue. Mas não misture muito com a realidade da vida real. Qualquer semelhança com a vida real pode ser ou não mera coincidência. Depende de onde você está e o que você está fazendo. Então, nesse filme, vivendo dessa maneira, eles vivem como filhos das trevas, uma vida de pecados destrutivos, por não estarem vivendo de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Então, se cumpre na vida deles tudo de negativo, das profecias negativas de Jesus Cristo na Bíblia Sagrada. Então, eles fazem da própria vida um inferno na terra, aumentando o flagelo deles no inferno. É isso que acontece. Então é por isso que para você ter uma vida melhor, quanto mais você respeitar as vontades e autoridades de Jesus Cristo, mais a sua vida vai melhorar, porque na vida real a gente vive sob condicional o tempo todo, nas condições de Jesus Cristo. É isso que nos fortalece, mesmo captando todo o resto e percebendo que está tudo muito negativo. Mas pelo fato de estar obedecendo a Jesus Cristo, fica tudo muito positivo. E até quando os empresários fazem isso, preocupados com o bem-estar do próximo, mais próximo de Jesus Cristo eles ficam. E aqueles que não se importam e vivem de qualquer jeito, mais próximos das trevas eles ficam. Eles passam a se tornar vampiros,
que lucra com a graça e a desgraça sem se importar a mínima com o bem-estar do próximo. E é isso que faz eles viver mais no fio da navalha, mais na corda bamba, podendo cair por terra de exaustão e ser escravizados pelas trevas, trabalhando até a morte, pois o salário do pecado é a morte. Vivendo de acordo com as vontades das trevas contra a vontade de Jesus Cristo, se tornam destrutivos e frágeis demais, vivendo no fio da navalha, sendo fáceis de ser destruídos por estarem com o rabo preso, arrumando encrenca com Deus e todo mundo. Por isso que mesmo que você vença na vida, quanto mais você obedece Jesus Cristo, melhor você fica. E quanto menos você obedece, pior você fica. Percebi isso, que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, por notar o que acontece quando a pessoa decide fazer uma obra pensando apenas no retorno financeiro, menos do que no bem-estar do próximo. Igual eu cheguei num ponto de ônibus e procurei informações importantes e não tinha apenas papelzinho de patrocinadores. Aí eu falei, pô, mas que pena, não tem a placa aqui com o horário da corrida, que hora que passa os ônibus para poder usar. Assim fica difícil, fica parecendo apenas de enfeite. Parece que fizeram o ponto de ônibus pensando apenas no retorno financeiro. Fizeram por amor ao dinheiro, não por amor ao próximo e o bem-estar do próximo. Pois ficou informações de propagandas, preocupados apenas com pôr dinheiro no bolso e tirar foto mostrando o ponto de ônibus. E o mais importante, faltou informações da carga horária, da corrida dos ônibus que passam ali naquele ponto, que é muito mais importante do que apenas pôr dinheiro no bolso. Então o que faltou ali é amor ao próximo, preocupação com o bem-estar do próximo. Pensar apenas no dinheiro, e o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Por isso faltou informações importantes em todos os terminais de ponto de ônibus, colocando ali a placa com a carga horária da corrida dos ônibus ao passar por aquele ponto, vai sim estar ajudando o próximo de verdade e agindo de acordo com a vontade de Jesus Cristo, fazendo algo preocupado com o bem-estar do próximo. Estarão acertando mais do que errando, quando se preocuparem de verdade e colocar a plaquinha lá com as informações do horário da corrida dos ônibus. Isso é muito importante. Quando for fazer algo para o próximo, pense no conforto e bem-estar do próximo, que estarão agindo mais de acordo com a vontade de Jesus Cristo do que de acordo com a vontade das trevas, pensando só em pôr o dinheiro no bolso e sorrir na foto. Tome muito cuidado com a vaidade, com o deslumbre e o encantamento no mundo dos negócios, pois se você tiver apreço só pelo dinheiro, muito menos do que pelo bem-estar do próximo, você erra muito mais do que acerta, pois informações importantes que fazem bem para o próximo você esquece de anotar ali todo o resto. Pensou a respeito disso, como isso é importante? É isso que precisa ser feito para ficar mais alinhado às vontades de Jesus Cristo do que às vontades do maior escravocrata da espécie humana na Terra. Pois o salário do pecado é a morte, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, vitória na luta, que eu vou aqui e fui.